E aí, Skill Lovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skill Talks. Essa temporada aqui em que a gente está conversando com várias pessoas para falar sobre os livros que a gente ama, para falar sobre leituras, junto com vocês. E eu tô aqui, como sempre, com Letícia Gomes, maravilhosa. Eu te chamei de maravilhosa em todos os episódios até agora, você viu? Porque eu sou aquela leonina demais, gente. Prazer, essa Letícia. Prazer não, né? Já tem vários episódios. Já temos aí uma relação. Uma relação, já tô quase famosa. Gente, Letícia do Esquilo aqui, eu trabalho no time de brand marketing. Caso você não tenha assistido os outros episódios, e eu tô aqui pra representar a marca e pra representar você, leitor, entendeu? Fazendo perguntas aí que você sempre quis fazer pra pessoas maravilhosas que vieram nesse podcast, né? Que estão vindo, ainda que tem muita gente pra vir. Uma galera, eu tô emocionado. Cada episódio é uma emoção. E hoje eu tô muito animada com essa conversa. Porque Demais. eu amo o que a gente vai falar. Amo esse assunto. Pode Tem muita coisa, a gente vai falar hoje sobre os clássicos, sobre os livros que estão aí há tanto tempo acompanhando a gente, que estão representando épocas, gerações, pensamentos e que ficam na história por muito tempo. E a gente vai receber a melhor pessoa possível para falar sobre isso com a gente, que é a Tati Leite. Tá aqui com a gente, já fala sobre literatura na internet e fora da internet também, em outros meios. Multimídia, ela é muito multimídia. Monotemática, sim. E ela tem um projeto, um canal no YouTube, o Valer um Livro, que é um projeto premiado, sempre bom lembrar. E a gente vai conversar hoje sobre literatura e principalmente sobre clássicos. Tati, muito obrigado por estar aqui com a gente. Maravilhosa! Estamos muito Obrigada felizes. a vocês por terem me convidado e tô amando já a conversa, porque vocês não sabem ainda dos papos nos bastidores, entendeu? Mas eu também tô curiosa o que tem nessas fichinhas aí, o que vocês vão falar sobre mim, o que vocês sabem dos bastidores. Grandes Porque vocês acham que clássico é chatice? Não é. Clássico, assim, é fofoca, clássico é... Cara, isso era uma das perguntas que eu ia fazer, um dos ganchos. Clássico, as pessoas olham com um preconceito muito grande, né? Clássico. Ai, chato, ai, difícil. Só que clássico é uma grande fofocaiada deliciosa. Que quando você entra, tipo, meu Deus, esse universo aqui é tudo pra mim. É maravilhoso. E como que é falar sobre ele na internet? É bom dizer que às vezes é chato também, né? É um bom... Eu entendo a dinâmica, tipo Iracema. Iracema é chato. Iracema é um livro chato. Sim. Porém, toda vez que eu falo isso, eu sou mega cancelada na internet. Porém... Ai, que delícia. Mas, ao mesmo tempo, quando é muito chato, a gente transforma numa fofoca. A gente fala de um jeito que fica mais divertido. Não sei se eu ainda consigo fazer isso com tanta juventude como eu tinha antes, né? Porque os anos passam. Só que, de qualquer jeito, eu acho que essa é a dinâmica. É você imaginar que aquele escritor que escreveu aquilo em 1800 e bolinha, ele tem uma vida, ele teve coisas ali que ele não gostaria que as pessoas soubessem. E ele escreveu aquele livro com uma intenção, né? Ele escreveu aquele livro com uma ideia a ser colocada em pauta e também para esconder outras coisas que ele não quis botar no livro. E eu acho que o mais legal do clássico, pegando esse gancho aí de ser uma fofoca, de ser uma brincadeira, o mais legal do clássico é você imaginar o seguinte: hoje em dia, a gente tem uma quantidade enorme de livros e mídias, projetos de qualquer jeito, né? Séries, filmes, enfim, que são divulgados, que são colocados, que são escritos para e fazem muito sucesso, etc. Antigamente, era tipo 1 ou 2. Então, vocês imaginam o que tem por trás desses livros, o que tem por trás da vida desses 1 ou 2 famosos? É como se só existissem Felipes Netos. Entendeu? Você viu que eu coloquei plural até no Felipe? É como se só existisse 2 youtubers famosos e eles são os responsáveis por absolutamente tudo. Então imaginem as tretas que tinham entre si, imagina as fofocas que tinham, os beijos na boca que rolava, os beijos na boca que não rolava, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o segredo. A gente tem uma mania de tentar colocar o clássico nesse lugar de que é chato e não tem muita solução. Pode ter uma solução, né? É só você se debruçar ali e colocar como se fosse nos dias atuais. O máximo que você puder, né? Porque às vezes uns são mais difíceis do que os outros. Iracema. Tipo Iracema. Um pouquinho. A SMR. Iracema. E esse é um assunto que, pra mim... Cara, eu penso sobre isso ainda até hoje, porque, pra quem não sabe, fiz letras, tô terminando agora o mestrado, mas
tudo que eu pude fazer para fugir das aulas de literatura, eu fiz. Porque eu não suportava aula de literatura na faculdade. Eu encontrei 2 professores. Um ensinava teatro, texto dramático, e outro tinha... Espero que ele não veja isso. Mas ele falava sobre Camões, ele era especialista em Camões. Então, tipo, todas as matérias que eu fiz com ele só mudava o nome, porque as coisas que ele falava eram as mesmas, as piadas eram as mesmas. Então, tipo, eu me acostumei com o jeito dos 2, e aí segui com eles até o fim da graduação. Porque os outros professores... Cara, era um lance que eu não queria. Eu não queria passar meses analisando uma frase, sei lá, do Machado de Assis. E aí, quando eu encontrei esses professores que colocavam nesse lugar de debate, a gente falava sobre sociedade. Foi quando eu li A Moreninha, que é meu clássico favorito, que é tipo, é uma farofada pura, assim, é só fofoca aquele livro. E demorou muito para eu virar essa chave. Foi muito tempo eu renegando essas histórias e tendo receio de lidar com essas obras, sei lá, por sempre colocar elas num contexto de avaliação, de achar que é como a gente está acostumado a ver, né? Ou na escola, ou no vestibular, ou em concurso. Então, qual você acha que hoje é o melhor jeito para a gente... Você já falou um pouquinho agora, mas como falar sobre esses livros de uma forma um pouco mais leve e trazer esse assunto para... de um jeito mais cotidiano, mais direto, assim. Indo pro TikTok, mentira, cara. Venham! Não, eu falo isso, mas eu mesma não tô no TikTok. Não, mas Detalhe. eu acho que é isso, assim, no final das contas, né? A gente pegar essas referências e conseguir aplicar nos dias atuais, né? Conseguir aplicar em coisas que fazem sentido hoje em dia e que, sei lá, alguém tá falando hoje, sabe? Que faz... E que a pessoa quer saber. Então, o próprio Iracema, né? Do Zé de Alencar. O Zezinho de Alencar, eu chamo ele de Zezinho carinhosamente, Fofo, tá? achei. Fofo, né? Fofo. Um dia, inclusive, eu tava numa palestra numa editora, vou colocar um disclaimer aqui, mas eu tava numa palestra numa editora super clássica e tal, e aí eu fui falar, porque o Zezinho de Alencar, cara, a editora-chefe, né? A mulher que fazia os livros, publicava os livros, levantou, assim, ela acabou comigo. Ela ficou muito brava porque eu chamei o velho de Zezinho. E eu falei, cara, é Zezinho. E é justamente por eu chamar de Zezinho que a gente tem que falar sobre ele. Porque ninguém tá falando, né? Ninguém quer saber quem é José de Alencar. E ninguém quer ler Iracema, sabe? Então, assim, chamar de Zezinho é uma tentativa de você trazer para mais perto. Quem é esse cara? É o Zé, sabe? Mas, enfim, o Zezinho de Alencar, ele tem uma vida que dá para ver em todas as obras dele. E Iracema, isso fica muito claro, né? Todo o jeito de José de Alencar de representar a sociedade que ele imaginava na época. Que ele imaginava que fazia sentido dentro daquele caráter nacionalista, de, sabe, o Brasil é muito da hora, o Brasil é incrível. E aí ele olhava pro indígena e pensava assim, mas não tem como eu botar esse menino... Olha, não entendo nem o que ele fala. Nem vejo, nem sei quem é. Então eu vou aqui, ó, herói, bonitão, grandão. E o que ele pode ter de diferente? Ele manja de natureza, né? Vou colocar isso. Só que, ao mesmo tempo, o José de Alencar, por exemplo, ele queria muito trabalhar para o Dom Pedro II, né? Porque o Dom Pedro II tinha lá as pessoas que trabalhavam para ele, dentro de um sistema, apesar de monárquico, né? Tinha diversos deputados e tudo mais. E o Zezinho era de extrema direita. Então, ele era mega conservador. Mas, em compensação, a avó dele, que é a Bárbara Alencar, é uma das maiores representantes da esquerda. E, assim, foi uma das primeiras mulheres a ser uma presa política. Ela colocou um monte de gente na revolta de Pernambuco dentro da casa dela. Ela andou, acho que foi 45 dias, em cima de uma mula para conseguir avisar a cidade vizinha que os militares estavam vindo. Sabe esse tipo de coisa? E aí, em compensação, ela e os filhos dela, inclusive o pai de José de Alencar. E aí chega o José de Alencar, muda para o Rio de Janeiro e vira um mega conservador. Mega conservador em todas as pautas que ele tinha. Então, por exemplo, hoje em dia, que a gente tem um debate político gigantesco e esse extremismo de direita e esquerda, o Zezinho de Alencar é um ótimo exemplo de como, às vezes, em casa de ferreiro espeta de pau, sabe? Em como, de fato, uma família que entrou para a história
para lutar, uma militância de esquerda e que revolucionou, porque Pernambuco ficou um tempo sendo independente do Brasil, porque eles não queriam que os portugueses... Enfim, o pai do Zé de Alencar fez uma carta que foi lida na igreja pelo padre, sabe esse tipo de coisa? Enquanto isso, o Zezinho de Alencar lá sendo ultraconservador e o Dom Pedro II não curtindo o cara, sabe? Então, assim, isso é legal. Isso você consegue entender até melhor um livro chato como Iracema. Você consegue entender até melhor por que aquela indígena, ela tem os lábios de mel, né? Ela corre como uma ema, ela tem os cabelos da cor de uma gata. Que cor é essa? Tipo, como assim? Por que você tá falando desse jeito dessa mulher? Por isso que a Iracema é um anagrama de América, porque ela representa a América. E por isso que ela tem que morrer para que o Brasil vá para frente, porque ela vai ter o filho da dor, né? Ela vai ter o filho com português, que, claro, é um outro herói. Então, assim, tudo isso tem um significado. E se você pega esses links e conta... Essa história que eu contei agora, eu não contei by the book, né? Eu não contei certinho como estaria num livro, até porque a Bárbara de Alencar não está nos livros de história, né? O que é um absurdo. A primeira presa política, uma das primeiras presas políticas, não está no livro de história. E aí, você conta de um jeitinho fofoquinha, que todo mundo gosta. Ai, fica tão gostosinho. Entendeu? Fica gostosinho, fica bom. E aí você vai ler, mesmo que você não goste, que é claramente o meu caso com Iracema, você dá risada. Você fala, putz, entendi, tá bom, José de Alencar, entendi porque você tá falando isso. Sabe? E eu vi você falando desse jeito, me fez não tudo, me fez reler parte de Iracema, porque são coisas que a gente não tem esse olhar, né, quando a gente vai ler. E assim, ainda mais quando você lê na obrigação, né, de você precisa ler, porque é um contexto de escola, um contexto de vestibular, e tem muito disso. E até queria, enfim, engatar a próxima pergunta um pouco nessa questão. Na minha vida como leitora, os livros clássicos brasileiros, né, eu tinha um preconceito muito forte por conta desse contexto de obrigação. Não gosto. Não dá. Não, eu sou também, burra para ler. E é também... Não, para. E também... Não, mas, assim, o meu pensamento antes, hoje mudou completamente. Mas, assim, o que me abriu as portas foram os clássicos americanos. Né? Acho que acontece muito esse movimento inverso com as pessoas. Os livros nacionais clássicos que, assim, contam sobre a terra que a gente mora, contam sobre tudo que passou, né, pra gente chegar aqui hoje, a gente não lê, a gente ignora, a gente fala chato. Mas o que é de fora, né, é Jane Austen, ai meu Deus do céu, eu amo Orgulho e Preconceito, tô morrendo, essa história é tudo pra mim. Então tem um pouco esse movimento inverso, você percebe isso também? Como que você vê nessa questão, assim? Claro, é muito bom ler de qualquer forma, mas eu percebi isso depois de um tempo e eu comecei a ler clássicos brasileiros, e aí, nossa... Tipo assim, gente, curti isso, o que é aquilo, eu amo. Assim, né, você começa a perceber, então eu queria que você comentasse um pouco, assim, sobre isso. Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro que o livro clássico brasileiro, ele é posto também como a solução, né? E, por consequência, também o grande problema. Porque se você não lê o livro brasileiro, se você não lê o clássico, o que vai acontecer? Você não vai passar na universidade. Se você não passar na universidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um desempregado, você vai viver a sua vida inteira embaixo da ponte, porque acabou pra você, acabou todas as suas chances de existência. Nossa, mas que pesado pra um livro, né? Nossa, todo esse BO só queria pra contar uma livro. história, poxa. Sabe? Só queria estar lá, sei lá, às vezes nem isso. Às vezes o livro tá lá, quietinho no canto dele. Então tem esse ponto, porque o nosso sistema trata de uma maneira errada a literatura. Né? A gente se acostumou a falar dessa maneira. Tanto é que, assim, em 2022, a gente está debatendo se TikTok vale ou não vale. 2022, galera, passou, já chega. E se eu chego na academia, né, quando eu falo academia, na universidade, falo de redes sociais modernas, eu não falo, né? Eu não falo. Porque eu sou colocada em uma outra caixinha. Os acadêmicos não vão ver com bons olhos. Então, basicamente, é colocado dessa maneira a literatura. E aí, por consequência, a nacional, ou com exceções como de Portugal, né? Que aí tem Camões, Saramago até, que é mais contemporâneo, mas Fernando Pessoa, enfim. Que são livros que a gente até lê, né, com mais frequência, mas... com um jeitinho abrasileirado, afinal de contas, fomos colônia de Portugal.
E aí, sobre os livros gringos, né, os clássicos livros gringos, tem um ponto aí que é tradução. Tradução é uma bênção, né, cara? Tradução é uma bênção. Quando eu vou traduzir Jane Austen, eu possivelmente vou colocar numa literatura mais contemporânea, num jeito de falar de acordo com a minha época. Então, se você pega uma tradução de Jane Austen de 1856, você vai ter uma tradução, você vai ter um estilo de literatura. Se você pega uma Jane Austen numa tradução nova, agora, nas novas edições que estão rolando, sei lá, da Antofágica, por exemplo, é outra literatura. O tradutor, ele também é um produto do seu tempo. Ele também está produzindo um livro para você que vai passar por ele, vai passar pelo vocabulário dele. Então, é muito mais fácil mesmo a gente ler essa literatura de fora e aí também tem outras questões, né? A síndrome de vira-lata, a gente nunca gostar do que a gente está falando, da gente falar da gente mesmo, o que é de fora é sempre melhor, essas coisas todas que estão aí no meio, não tem jeito. Mas eu acho que também é estrutural o problema, né? Porque a gente não é educado, isso enquanto brasileiro mesmo e, de maneira geral, enquanto latino-americanos, né? A gente não é muito educado a saber de história. A gente não é muito educado a entender que a nossa história é muito doida e muito legal e que tem muitas coisas que a gente só é o que a gente é hoje por conta do que aconteceu antigamente. E, claro, do que a gente está falando aqui, né? Da maneira que essas histórias são contadas. Porque quando a gente vai estudar história, é sempre de uma maneira chata, de uma maneira pedante, de uma maneira que não gera. Porque você fala, por que eu tenho que estudar isso? Sabe quando você vai estudar um negócio e fala, mas pra quê? Eu não vou usar isso nunca na minha vida. E, spoiler, vai. Vai. Sim. Porém, se isso for apresentado de uma maneira legal, né? Eu talvez não use Jane Austen. O que acontece na sociedade inglesa não faça sentido pra mim. Mas o que acontece em O Curtiço faz muito sentido pra mim. O Curtiço é um ótimo gancho. Eu sou prolixa, tá? Me cortem. Jamais. Mas O Curtiço é um ótimo gancho, porque O Curtiço, ele é um produto, né? O livro Curtiço, da Luísa de Azevedo, é um produto daquele tempo, que era a galera naturalista, que eles falavam, né? Século XIX ali, era uma galera metida cientista, uma galera que falava, cara, só acredito vendo e eu vou usar a ciência a meu favor. O problema é que era uma ciência completamente zoada. Era uma ciência que acreditava, por exemplo, numa criminologia racial, né? Então, assim, pessoas negras e indígenas têm mais tendência a cometer crimes do que pessoas brancas. Sabe esse tipo de coisa? Os africanos, quem veio do continente africano, por ter uma testa mais avantajosa. Era uma parada desse jeito. E aí, por consequência, né, esse lado científico aí que eles falavam, por consequência disso, a gente teve, até pouquíssimo tempo atrás, zoológicos humanos. O que era zoológico humano? Eram literalmente pessoas que eram de povos diferentes do que aqueles caras que estavam ali, brancos, ricos, e aí eles botavam essa galera dentro de um zoológico e falavam, vive aí, eu te dou comida, te dou os negócios, e aí vai vir umas pessoas te visitar. Beleza? O problema disso é que os tempos foram passando e aquele próprio povo não vivia mais daquele jeito. Questionar, por exemplo, quem é mais ou menos indígena hoje em dia, sabe? Você não é indígena porque você usa o celular. Amor, deixa eu te explicar. Entendeu? Então, era mais ou menos isso que acontecia no zoológico. Aí, o que rolava? Os naturalistas falavam, não, pelo amor de Deus, mas você tem que voltar a comer carne crua. Você tá querendo cozinhar a carne agora? Não, não pode. A galera tá vindo aqui pra te ver. Toda essa discussão está presente no Curtiço. A gente tem, por exemplo, um dos personagens que é o Jerônimo. Ele é um português, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é forte, ele é trabalhador, ele é branco, né? Ele é a representação do homem europeu que veio para o Brasil. E aí, quando ele muda para o Curtiço, ele se abrasileira. Ele se apaixona pela Rita Baiana, que é a representação termo errado, tá, gente? Mas isso tá no livro, né? Da mulata. Que é aquela mulher com samba no pé, com sangue caliente, é a cor do pecado, entre milhares de aspas. E aí, o que acontece? Só vai acontecer merda com esse cara, né? E aí, falando um spoiler, mas é um spoiler de um clássico, desculpem, mas assim, ele vira um assassino. E é claro que ele vai virar um assassino, porque a teoria da época que tinha zoológicos humanos para que a gente ficasse vendo essas pessoas negras e indígenas interpretando, né? Porque nem viviam mais daquele jeito, eles não cortavam as unhas dos indígenas que viviam nos zoológicos, porque eles acreditavam
que isso ia parecer que não era real, né? Então, era uma ficção ali. E lotava. O último zoológico que teve, humano que teve, foi, sei lá, 56. Há pouquíssimo tempo, foi ontem, sacou? E aí, dentro desse parâmetro, o Curtiço, ele vem contando uma história de que eles acreditavam que você é um produto do seu meio, você é um produto da sua raça e você é um produto do seu tempo. Então, se você é pobre, você vai ter traços. Você vai ter mais tendência criminal. Se você for negro, então pior, né? Se você vai num cortiço, se você mora num cortiço, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ser mais violento, você não vai ser cultural, você não vai saber ler tão bem, né? Porque você é um produto daquele meio. E isso tá até hoje em alguns pensamentos retrógrados que a gente tem, principalmente nesta era que estamos agora, politicamente falando. E aí você lê Curtiço e você fala, entendi, que loucura, as pessoas pensam assim. Tá explicado por que pensa assim, né? Então, que trata os personagens como bichos, né? As pessoas reais como bichos que têm que ser estudados, e aquela coisa meio... Tá errado, tá? Mas é uma adaptação da teoria de Darwin, que o melhor vence, mas quem é o melhor? O melhor é o branco. Sim. Né? Então, tudo isso você consegue, que aí você acaba lendo o Curtiço, é uma história super legal, cheia de fofoca, uma história terrível ao mesmo tempo, nojenta também, muito violenta, mas ao mesmo tempo você aumenta o seu senso crítico, você começa a entender e você começa também a se questionar sobre coisas que talvez você pense. Por exemplo, essa coisa dos indígenas, né? A gente tem uma série de criadores indígenas que estão fazendo conteúdo na internet e que aí eu morro de rir, assim, porque a maioria tem sempre um vídeo assim, com o que você filma se você é indígena? E eles falam, com uma mandioca, sabe? E aí você começa a perceber que você às vezes tem esses pensamentos meio retrógrados. Completamente. E você começa a se questionar a partir disso, também se perdoar, falar, não, beleza, entendi, eu tô pensando assim porque eu fui criada dessa maneira, mas calma, não preciso continuar assim. E ler Curtiço ainda Curtiço e outros livros te enaltece a pensar, opa, beleza, tem alguma coisa errada, eu tô fazendo igualzinho esse personagem aqui, temos um problema, né? Sim. Os livros do Machado de Assis, então assim, que tem, por exemplo, Memórias Fácimas de Brás Cubas, né? O Brás Cubas se apaixona pela Eugênia, olha o nome dela, o link de Eugenia, ela é linda, mas ela é coxa no sentido que ela é manca. Então ele fica, se bonita porque coxa, se coxa porque bonita. E aí ele percebe que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não pode se apaixonar por uma mulher que é coxa. Porque se ele tiver herdeiros, podem ser deficientes físicos. Então, assim, olha, tá aí a crítica. E o Brás Cubas é o pior personagem da literatura. É um personagem que ele é feito pra ele ser agradável, mas você fica assim, eita, eu acho que eu não posso gostar dele, não. Ele já risinho preocupado, né? Exatamente. Engraçado. Ele já começa falando que nunca teve um dinheiro que caiu do suor dele. Ele nunca teve que suar pra ganhar o dinheiro dele. Então você fica nesse questionamento e quando ele cita essa frase, quando ele fala se bonita porque coxa, se coxa porque bonita, numa mulher que chama Eugênia, você fala, eita, peraí. E aí você começa a questionar até frases capacitistas que você costuma falar. Ou seja, é um livrinho, é uma historinha que você passa a questionar uma série de fatores e questões e temas diferentes. E aí, enfim, você vai conseguir, né, abrir a sua cabeça para pensar em outras coisas que você nem pensava que você precisava. Isso é muito doido. gente, nossa senhora. E só um disclaimer, gente, pra não parecer que eu não sei geografia, apesar de não saber muito. Eu falei americanos, porque eu pensei em clássicos americanos e citei Jane Austen, mas Jane Austen é da Inglaterra mesmo, tá? Que eu tava pensando em coisas diferentes. Não, gente, assim, aqui minha cabeça eu vou falando e vai indo, né? Eu falei, clássico americano, que a gente tem mania de falar americanizado, mas em inglês. Mas é louco, né? Porque todo gringo... não sei vocês, mas assim, sempre que eu penso em gringo, eu penso em americano. Sim. E não é. É automático. É gringo e americano. A primeira coisa que vem na cabeça é sempre assim, tu tá americanizado. Daí você vai ver uma cultura da Inglaterra, você fala, opa, tá meio errado. Mas isso que a Tati falou da gente... Ai, desculpa. Não, fala, amigo. É só um disclaimer, não. Pra ninguém achar que eu não tô sabendo geografia. Outro cancelamento. Outro não dá.
Isso que a Tati falou da gente ter acesso a essas informações através da literatura foi um processo que, de novo, eu passei na faculdade, que foi... Eu vim de um colégio católico, então completamente podado, vivendo num mundo muito elitista, exclusivista, para uma faculdade pública na periferia de Guarulhos. E aí foi um choque muito grande de, primeiro, ter contato com as pessoas que estavam estudando comigo, justamente por ver a realidade delas, ver as dificuldades que elas tinham. Foi a primeira vez que eu vi, tipo, alguém não poder ir para a faculdade porque tinha que comprar remédio e não dava o dinheiro, sabe? Tipo, ou eu sobrevivo para comprar o remédio ou eu tenho dinheiro para o transporte. Só que aí, quando foi caindo a ficha, foi no momento em que essas vivências e essas coisas que pessoas de realidades diferentes da minha estavam vivendo começaram a refletir na análise de obras. E aí, era um pouco disso também que rolava nas aulas de literatura, porque eu me sentia péssimo, eu não tinha nada para contribuir. Qualquer coisa que eu pensasse parecia muito aquém do que todas aquelas interpretações muito elaboradas e vendo muitas minúcias de, tipo, relação do homem, atitudes do homem dentro daquela obra, ou questões raciais dentro de uma obra, que eu, na minha lente super colorida do privilégio, não via automaticamente, que nem esses outros alunos viam. Então, nossa, foram várias lições e foi um processo de desconstrução muito devagar e muito acompanhado da literatura também. Eu lembro que nas aulas de modernismo, para mim isso ficou muito marcado. Porque a gente tem um movimento super de elite e super inspirado em outros movimentos que já eram de elite. E, de novo, retratando questões do Brasil, a gente tem Macunaíma, a gente tem o Rei da Vela. E aí eu via como as minhas interpretações eram tão rasas e como esses outros alunos e outras pessoas de outras realidades conseguiam agregar tanto que foi... Eu aprendi mais com essas interpretações, sabe, do que lendo a obra. Então, acho que vem muito desse lugar. Mas... Vou fazer vai lá. Ao mesmo tempo, talvez você liberar também o pessoal de casa a não pensar só assim. Por que eu tô falando isso? Sei lá, vermelho, branco e sangue azul, é isso? Eu nunca conheci nenhum presidente, né? Eu nunca tive amigos que eram filhos do presidente. Nunca fui filha de uma presidente latino-americana, né? Que é presidente dos Estados Unidos. Mas eu, de alguma maneira, eu entendi o que estava escrito naquela obra. Então, e a partir do momento que eu li aquele livro, eu peguei para mim as minhas questões e adaptei de acordo com o nível e grau de empatia possível dentro da minha literatura e do meu conhecimento literário. Sim. E outras pessoas, aí quando eu vi um vídeo seu, quando eu vi um vídeo do Paulo, quando eu vi um vídeo de alguém, eu fui acrescentando nas minhas interpretações e nas minhas leituras. Então, assim... É claro que, normalmente, sei lá, você lê Carolina Maria de Jesus, eu aprendi... Cada vez que eu vejo alguém falando sobre Carolina, eu entendo mais, né? Eu vejo mais. Mas isso em nada exclui a minha primeira leitura de Carolina. Justo. Que, de acordo com a minha visão e com o que eu tinha, com o meu universo pessoal, fazia sentido até aquele limite. E a partir daí, porque literatura é a vida, né? Literatura é o nosso olhar sobre o mundo também. E a partir daí você vai tendo essas leituras extras, né? Eu sou aficionada em modernismo, principalmente por conta de Pagu, que nem foi da Semana de 22, mas ela teve um link muito grande, né? Com os modernistas de maneira geral, a diva modernista. E, de qualquer jeito... Macunaíma mesmo, do Mário de Andrade. Eu posso ler 97 vezes. Cada uma das vezes eu vou ter uma interpretação diferente. E possivelmente isso vai ser inserido com aulas, com outros especialistas, ou com outras pessoas falando. Por exemplo, é muito recente a minha leitura com indígenas lendo Macunaíma, que era uma coisa que eu nunca tinha tido até então. Eu nunca tinha lido com indígenas. E aí, de repente, eu vi uma palestra só com indígenas falando de Macunaíma. E isso em nada excluiu a minha primeira leitura, porque foi ótimo. Na minha primeira leitura eu tive N anotações. Aí na segunda teve N mais N. E assim foi seguindo, né? Então eu acho que tá tudo bem. Se libera e libera o povo de casa. Isso, a fazer também uma leitura despretensiosa. Porque às vezes a literatura não tem que acrescentar nada, Sim, né? Às vezes total. é isso. Você leu, falou, não entendi nada, foi ruim, próximo. Isso acontece com clássico.
E acontece com Young Adult, acontece com qualquer outra literatura. Eu tô fazendo uma série agora para Valer um Livro, que eu tô lendo clássicos de autoajuda. E aí... eu tô acompanhando. Você tá? Sim. E aí, o primeiro foi... O Poder do Hábito. Poder do Hábito, eu ia falar Mudança de Hábito, que é o nome do filme, Quase, né? pode ser também. Que é muito bom, Começa a inclusive. cantar, tá lavando a louça, começa a cantar. E aí agora, o segundo foi o Como Roubar como um Artista, né? Isso eu ainda não vi. E, não, ainda não saiu. Ah, tá. Mas eu li. Não acrescentou em nada. Assim, nada. O do Hábito... Eu odiei, mas beleza. Pelo menos acrescentou nisso que eu odiei. E aí, o do Como Roubar como Artista, assim... O que aconteceu? Eu não sei. Só que eu tenho certeza que... Tenho vários amigos que leram, que amaram e que falavam, não, você tem que ler esse. Por isso que eu escolhi esse, inclusive, como o segundo da série. E eu tenho certeza que quando o vídeo sair... Esses amigos virão e outros leitores vão falar, não, mas veja bem, essa perspectiva, não sei o que e tal. E aí, cara, é isso, sabe? Por hora, não me acrescentou em nada. A próximo, talvez eu leia daqui a alguns anos e fale, pode crer, sabe? Tipo, beleza, me acrescentou alguma coisa. E é isso, livros e livros, assim, e momentos e momentos, né? Porque eu li esse e eu achei inspirador, mas eu tava meio necessitada. Não, mas eu tava meio necessitada de inspiração. Acho que, assim, ver uma mosquinha pousando no lugar... Ai, inspiração. Tava nesse momento meio... Não muito confiável, gente. Não muito confiável. Então, nem lembro de nada. Um clássico, acabei de ler, não faço ideia do que eu li. Mas no mundo da internet, de todos os tipos de conteúdo que você podia fazer... Quando você começou a Valer um Livro, você começou com uma pegada muito ajudar a galera do vestibular, um negócio muito aula, que me ajudou tanto durante o vestibular e durante a faculdade, muito obrigado. E agora eu vejo que teve uma transição da forma como você fala, e hoje é quase um filminho. Eu amo o formato atual. O vídeo de 30 anos, eu sou completamente obcecado por ele. Porque, cara, a Tati tem tanta coisa gravada, meu Deus. E é quase um mini-doc da sua vida. Mas o que eu queria saber, nem sei porque que eu falei tudo isso, mas é só pra dar aquele biscoito. Mas te agradeço. Mas é pra falar justamente isso. Você tá há muito tempo na internet e falando não só de clássicos, mas de livros. Uma literatura um pouco mais densa do que a gente costuma falar, sei lá, desses livros mais pop, mais young adult, que é a massiva quantidade de outros canais que tem. Sinto que você vai muito por esse outro caminho. E quero saber como é que é a reação do seu público na questão de... Por exemplo, eu falo para uma galera muito jovem e a galera geração Z já nasce muito mais desconstruída e já problematiza tudo. Então, tem todo o rolê do cancelamento da Agatha Christie no TikTok e nas outras redes. E da galera pegando essa ótica atual e botando em todas as obras que vieram antes, como se a gente tivesse passado por esse processo de desconstrução e tudo que veio antes tem que ser anulado ou criticado ou cancelado. Como o seu público recebe essas obras? Você já passou por esse tipo de questionamento, de problema? Ou é uma galera que já vai um pouco mais sabendo com o que está lidando ali? Bom, primeiro eu queria pedir pro pessoal da edição botar essa frase que você falou, o biscoito que você me deu no começo, pra angariar. O corte. O corte. Bom, eu comecei na internet há muitos anos, né? E era outro canal, com outras pessoas, outra época também, absolutamente assim... Não sei nem achar um link que fale, não, é parecido com tal. Não tem. Era um outro momento. Até porque também o YouTube era muito incipiente, não tinha muitos criadores de conteúdo. E aí eu comecei nesse canal que já era muito grande, já era um dos maiores do BookTube, chamava Cabine Literária, e era um canal muito jovem. Né? Era um canal composto já... Quando eu entrei, já tinham 4 pessoas e eu fui a 5ª integrante. Então, assim, já tinha um público muito... que tava lá, né? E isso, cara, me aterrorizou. Até porque eu não queria fazer vídeo. Eu queria só escrever, né? Sempre foi mais minha pegada. E quando, finalmente, eu fui convencida que eu falei, beleza, bora... que foi durante até uma Bienal e tudo mais, eu já criei um conteúdo, que era uma coluna, era toda segunda-feira que eu publicava, que pegava uma notícia das últimas semanas
e criava um vídeo, indicava um livro a respeito daquela notícia. Isso era desde coisas sérias, por exemplo, o ataque à revista francesa Charlie Hebdo, que pessoas morreram por conta de charges que falavam de Maomé e tudo mais. E que aí eu indiquei, sei lá, o livro do Pasquim, por exemplo, que também teve vários ataques no jornal da época, e explicava a história. A própria Bienal, né, que foi um dos meus primeiros vídeos só para falar da Bienal, então eu fiz um vídeo contando a história da Bienal e indicando o livro de um argentino, que era o Cortázar, que tinha vindo para cá na primeira Bienal que teve no Ibirapuera, blá, blá, blá. É meu contista favorito, Ai, eu amo. Dito isto, né, eu já meio que aprendi, mas desde... coisas sérias, mas coisas também meio X, assim, sei lá, a bunda da Paola Oliveira. Sempre cito esse exemplo. A bunda da Paola Oliveira, ela tava fazendo uma novela na época, na Globo, e aí ela tinha uma cena que ela abria as cortinas, assim, e aí ela tem um corpo escultural dentro, né, mega padrão e tudo mais, e aí virou a sensação na internet. Ela entrou nos Trend Topics por causa da bunda dela. E aí começaram a sempre brincar, nossa, seríamos capazes de reconhecer a Paola Oliveira pela bunda dela de qualquer jeito. E aí eu indiquei um livro do Daniel Galera, que o protagonista, ele tem uma doença que existe de verdade, essa doença que ele não lembra de rosto das pessoas, nem na dele. Ele anda com uma foto dele na carteira para ele lembrar como ele é. Mas, às vezes, quando ele tem uma namorada, que quando ele vai descrever a namorada pra gente, porque o livro é narrado por ele, quando ele vai descrever a namorada pra gente, a gente sabe quem é ela. Ele não sabe, mas ele começa a meio que entender quem é ela por causa das coxas que ela tem. Então, eu fiz esse link. Então, eu meio que me acostumei na internet e acostumei também o meu público, porque tem gente que me acompanha desde o Cabine Literária. Eu acostumei o meu público a ter essa linha de pensamento. Então, mesmo eu tendo mudado a minha linha de conteúdo, né, o meu conteúdo no Valer um Livro, porque eu comecei o Valer um Livro com aulas para pré-vestibular. E agora tá esse nível cineminha, né? Até estão falando, coloca em prêmios, em premiações, como curtas, porque são quase curtas o que eu tenho feito. Inclusive, tem dado muito mais trabalho, mas eu tenho ficado muito mais feliz. Que são com narrativas, imagens, etc. Acontece que lá no fundo é a mesma coisa. É o mesmo conteúdo, entende? Porque eu acostumei esse público a entender notícias das últimas semanas, as coisas que acontecem no nosso dia a dia e linkar com um livro. Eu fazia isso no Cabine, e aí quando eu dava aula no Valer um Livro, eu linkava notícias das últimas semanas, que é o que a gente está falando aqui, né, para indicar clássicos, para ajudar as pessoas a estudarem esses clássicos com essa visão, para todo mundo entender melhor mesmo, sabe? Eu ia falar do Gregório de Matos, eu falava, sabe o que era o Gregório? O Gregório era um fofoqueiro. O Gregório de Matos era o cara, era a Boca do Inferno o apelido dele. Por que era a Boca do Inferno? Porque ele chegava no meio da praça e falava, tá ligada a filha do Dom Diniz? Mano, ontem ela foi pega de calcinha na casa dele. Era isso as poesias do cara. E ele é o Boca do Inferno. Por isso que a Boca do Inferno... Porque ele não perdoava ninguém. Então, assim, é um jeito, né, de você ir adaptando. Ou seja, notícias, questões atuais. E hoje em dia, por exemplo, no meu vídeo de 30 anos, né, que eu fiz 30 anos, e aí eu indico o da Virginia Dalloway, Mr. Dalloway, né, da Virginia Woolf. Eu ia falar Virginia Dalloway. Porque o Mr. Dalloway se passa em um único dia, e aí a personagem principal, ela parece ser meio que, sabe, só ligada nas coisas. Ela quer fazer uma festa. Só que eles acabaram de passar pela guerra. E ao mesmo tempo tem um outro personagem que tá com indícios de se suicidar, de querer se suicidar, porque ele tá mega depressivo, ele voltou da guerra, ele é um ex-soldado, ele tá malzão. Então você pega essa questão e aí o tempo todo fica, mas por que essa mulher, essa tal Clarissa, quer tanto dar uma festa em tempos atuais? Por quê? Porque a gente acabou de passar por uma guerra, mano. Festa não é um bagulho, tá ligado? E aí eu fiz... Era o meu vídeo de 30 anos, pra falar sobre os meus 30 anos, que eu dei uma festa de 30 anos com todos os meus amigos. E aí eu falei, em tempos atuais que a gente tá, que tá uma desgraça, por que eu quis fazer uma festa de 30 anos? E aí eu indico, né, falo do livro com imagens minhas, com uma narrativa minha, com um roteiro meu. Porque tem uma explicação pra ela querer uma festa, né? Assistam um vídeo pra vocês saberem qual que é. Então, basicamente, respondendo ainda a sua primeira pergunta, né? A primeira parte da sua pergunta,
É meio que isso. Eu acostumei o público a pensar dessa maneira. A fazer esses links, independente do que eu tô falando. O que eu quero é isso. Eu tô aqui conversando com você sobre clássico, mas eu posso falar sobre a minha vida pessoal de uma maneira que o clássico se encaixe, né? Então é isso que eu quero fazer. É essa a minha linguagem. Eu demorei muito tempo para entender qual que era a minha linguagem. É essa a minha linguagem. É trazer isso dessa maneira. E aí, sobre o cancelamento em si, eu acho que também tem o cancelamento, a coisa do passado, etc. Eu acho que tem a ver com isso mesmo, da gente adaptar para os dias atuais. Eu não posso falar de Macunaíma do Mário de Andrade sem entender que, sim, existe uma linguagem racista ali no meio da obra. Né? Que, sim, o Mário de Andrade teve uma certa dificuldade, inclusive, de adaptação daquilo, de pegar aquilo e levar um personagem que representa tanta coisa junta, sabe? Eu falo sobre modernismo mesmo, sobre o Oswald de Andrade. Cara, o Oswald de Andrade era o cara mais babaca que existiu na literatura. A primeira mulher dele, uma das meninas que ele se apaixonou, ele engravidou, a menina morreu no aborto, sabe? E aí, eu não posso não falar sobre isso. Só que eu também não posso desconsiderar a literatura. Porque aí vem uma questão pra mim que é a mais importante. Eu posso cancelar essa literatura e posso não lê-la. Mas a academia não vai. Eu sinto muito. Monteiro Lobato, racista era. Ele é um produto do seu tempo. Não era. Monteiro Lobato era mais. Assim, Monteiro Lobato, até pro seu tempo, era mais. Assim, não tem justificativa. E eu posso não falar de Monteiro Lobato. Só que eu sinto muito em dizer que no sistema que a gente construiu, e a gente, assim, anos, o Monteiro Lobato vai continuar a ser estudado. Vai continuar, desculpa, mas vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que ele não existe? Cancelado, não entra mais na minha casa. Tudo bem, mas eu preciso falar sobre isso, porque você vai precisar disso. Aliás, talvez você precise ler pra você entender por que tá errado. Total. Porque senão, se você não lê aquilo que tá errado, você só vai viver no fantástico mundo do Bob, onde você só vai ler coisas maravilhosas, incríveis e não vai ter nenhum senso crítico. Eu preciso ter, assim, não preciso, tá? Mas assim, precisamos passar por que a gente passou com esse ser humano que tá no poder. Esse ser humano, coitado, né? Não dá pra chamar de ser humano. Pra gente chegar no ponto e falar, não dá, gente, galera, temos um problema, sabe? Então, assim, é isso, eu vou precisar falar. E quando eu falar, por exemplo, de modernismo, que eu amo de paixão, e que eu falo de trás pra frente, com fofocas no meio e tudo, eu vou ter que também falar do Lima Barreto, que é considerado pela universidade como pré-modernista, e que já estava, antes de 22, que aliás ele morre em dezembro de 22, não participa da semana porque todo mundo odiava ele, falando sobre a periferia, falando sobre o ser negro no Brasil. Muito antes de Macunaíma, muito antes de Oswald de Andrade, que era rico, era dono de metade dos terrenos da Cerqueira César daqui de São Paulo. Então, assim, eu preciso falar sobre o modernismo? Preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar aqui outros pontos para que você também saiba desses outros pontos que existiram, que foram esquecidos, absolutamente. Mas eu vou ter que falar também do ruim. Porque senão a gente não vai conseguir aprender nada, a gente não vai ter senso crítico e a gente não pode... Só a gente aqui, vamos combinar, não existe... Monteiro Lobato não teve, desculpa, você não vai dar certo. Então é meio que isso, assim, e torço para não ser tão cancelada. Nem um pouco, por enquanto, hoje nem um pouco. Mas é doido, né? Porque às vezes colocam a literatura, essa literatura tida como mais canônica, num lugar tão, sei lá, intocável às vezes, que aí quando vem esse tipo de questionamento, ou por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre literatura foi de Dom Casmurro, foi resumindo Dom Casmurro em 30 segundos. E eu recebi muito hate de professores que achavam que eu estava fazendo uma coisa que eu não estava fazendo, achavam que eu estava fazendo um negócio didático que não era o meu objetivo, não era o que eu queria. Então, acho que a gente buscar esses espaços que nem você foi construindo muito aos poucos ao longo do tempo para conseguir ter esses lugares mais fáceis e menos, sei lá, menos rígidos para a gente falar sobre essa literatura, abre para tantos debates, que é incrível. Eu sou muito fã. Mas eu acho também que é isso, né? Esse lugar, tudo bem, os professores, existe um problema, né? Porque na hora que a gente vai falar dos professores, a gente também está falando de uma série de pessoas que não
não estão felizes, né? A maioria estão recebendo salários irrisórios, estão em situações de absoluto absurdo, porque a educação, né, do Brasil nunca foi valorizada, sobretudo dos docentes. Mas é um erro eles olharem pra você. E aí eu discordo você falando que não é didático. É didático, sim. É justamente o seu vídeo do Dom Casmurro que pode ter feito uma galera e ler Dom Casmurro. E aí, a partir daí, ler Dom Casmurro, ir pra academia, ir pra onde quer que seja, entender melhor aí na linguagem que o professor quer. Mais clássico, falar melhor de Machado de Assis, falar sobre qualquer outra coisa, entende? E é didático justamente por isso. A diferença é que a sua linguagem transparecia uma juventude que os professores não conseguiam mais alcançar. Só que aí é isso, o professor fica falando com a parede, e aí é a literatura que paga o pato, né? Porque a gente, uma hora, fala, ai, quer saber, cansei. Não vou falar mais de clássico, então, sabe? Se vou levar pedrada, é tipo isso. É complicado. E assim, Tati, um pouco nessa linha de... É difícil falar, enfim, indicação, como as pessoas começam a ler. Eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que envolve indicação. O pessoal que não gostou muito, né? Os que passaram por aqui falaram, ai, você pede indicação de última hora, eu fico perdida. Mas eu queria que você falasse 1 ou 2 livros clássicos que você acha que são legais, para quem nunca leu, assim. Igual aquela percepção que eu tinha. Nossa, eu sou burra, não sei, não consigo entender. Acho que muita gente tem essa percepção, que é muito equivocada, claro. Mas quais livros você indicaria para pessoas que têm esse medo, essa dificuldade, que você acha... Esses são bons livros para você começar a trilhar esse caminho? Tá, tem vários. Suave. Pode falar. Tá, eu acho que assim, o livro mais indicado quando alguém pergunta isso é sempre Capitães da Areia, de Jorge Amado, né? Que é um livro triste, ao mesmo tempo muito bonito e que mostra também um lado da Bahia e que está presente em vários lugares do Brasil e do mundo, com uma linguagem mais moderna, porque o Jorge Amado era super moderno. É meio teen, né? É meio muito teen. teen. E Jorge Amado é muito adaptado, então é uma linguagem que é fácil, né? E ele escrevia também com esse intuito comercial. Apesar de que dentro da academia, Jorge Amado não é clássico, né? Mas... Uau. é um livro, é um escritor, né, que tem as suas obras que são pedidas no vestibular, portanto, clássico. E aí, nessa pegada de um clássico que não é clássico, mas pra mim é clássico, Carolina Maria de Jesus, com Quarto de Despejo, é um diário, e ela fala sobre fome, né? Então, assim, você não precisa ter passado fome pra você saber o que ela tá falando. E ela fala com uma linguagem absolutamente... moderna e contemporânea para explicar sobre um diário. Ela não quer também explicar nada para ninguém. Ela tá ali contando pra gente o que ela tá vendo na favela. E que para muita gente é longe, é distante, né? E para quem é da favela, é perto, é próximo, né? Se bem que hoje em dia não precisa nem ser da favela para ter passado fome, né? Hoje em dia tá fácil, né? E aí, além de Quarto Despejo, eu indico muito o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Lima Barreto era também um cara da periferia e que tinha uma linguagem zero rebuscada. Inclusive, ele foi duramente criticado por conta dessa linguagem que não era... difícil, que era uma linguagem muito fácil, com o que eles consideravam antes como erros de português, mas que, na verdade, ele estava representando a maneira como as pessoas falavam, e que, apesar de ser antigo, ainda é uma maneira como a gente fala, sobretudo na periferia. Então, assim, muito massa. Triste de Policarpo Quaresma é um ótimo e é uma crítica ao social maravilhosa de um cara que é o Policarpo Quaresma, que ele quer que o Brasil seja bom de novo, sabe? E aí ele acha que uma das maneiras é justamente o Tupi-Guarani, implantando a língua Tupi-Guarani, que era a nossa língua mãe, né? E aí ele começa a falar em Tupi-Guarani com as pessoas. Basicamente isso. Inclusive, na hora que ele vai se defender judicialmente, ele fala em Tupi-Guarani e ninguém do fórum entende nada. E é maravilhoso, você dá altas risadas, assim, com o Tristinho de Policarpo Quaresma. Que mais? E aí, tem sempre uns livros ali no meio que eu acho que é tranquilo. Dom Casmurro é isso também, né? Machado de Assis costuma não ser tão complexo, apesar de que ele tem diversas fases. Mas Dom Casmurro é ótimo. Memórias Póstumas de Brás Cubas também é ótimo. E aí, vocês podem pegar nos mais modernos, quando você
Fala da Pagu, por exemplo, né? A Pagu, que teve um envolvimento com o Partido Comunista e depois foi rechaçada pelo partido e que foi presa mais de 30 vezes, que apanhou grávida. Então, assim, e ela tem uma autobiografia que é muito triste, muito doída, mas que ela conta sobre questões políticas da época getulista, da época do Getúlio, que você também aprende história, sabe? Enfim... Eu posso continuar aí, se você quiser, mas eu Vamos acho que... 20 a gente para. Só o basiquinho. Mas eu acho que é isso, assim. Racionais, né? Que também tava na Unicamp, que é... Pô, Racionais, não preciso dizer mais nada, sabe? Então, é isso. E na dúvida... Você escuta um audiobook, entendeu? Na dúvida, você vê um filminho que foi adaptado. Na dúvida, você vê uma série. Na dúvida, você vê um vídeo. Na dúvida, você usa diversas mídias para te apoiar naquela leitura, né? E aí é a melhor maneira de você, cara, perder a estação do metrô quando você chegar. Então, que aí você... Que quase não acontece, né? Quase É um não negócio acontece. raro. Não, imagina. Não sei nem nunca fiz. Não sei nem o que deu esse exemplo. E falando de... Tem alguma coisa que você tá lendo de contemporâneo que você acha que tem esse potencial de daqui, sei lá, 100 anos? A gente não sabe se ainda vai ter planeta Terra. Talvez, não sei. Se tiver. Mas se tiver, daqui a 100 anos, o que de produção literária hoje você acha que a gente ainda vai estar lendo? Ui, essa foi Essa é difícil. Essa eu achei pior. Essa foi E ainda me doída. botou numa sinuca de bico aqui. Colocou, hein? Olha. Cara, eu vou te falar de dois nomes, especificamente. Um de cada área, que me colocaram, assim, numa parada que eu falei, eita, que eu li agora. E aí eu tô ainda dentro desse universo, que é Em Poesia, uma poeta portuguesa que se chama Matilde Campilho. Sério, gente, pelo amor de Deus, leiam Matilde Campilho. É uma coisa, assim... Incrível, incrível. E a poesia, e não é difícil, são poesias bem longas, inclusive, não tem aquela coisa rimada, sonora. E eu acho, de fato, que tem muito a ver com os poetas. Acho que é mais fácil você ler uma poesia mais tranquila, mais contemporânea. E aí, até porque ela é jovem demais, então você consegue, sabe, entender. Em Poesia, Matilde. Aí, Mariana Salomão Carrara. Nossa... Assim, eu não sei. Eu não sei. Olha, eu não consigo nem indicar. Eu não tenho vídeo no canal sobre Mariana Salomão Carrara, que eu não sei o que dizer sobre Mariana Salomão Carrara. Só leia, assim. É uma coisa assustadora, também temas mega contemporâneos. Te destrói lentamente. Que te destrói lentamente, te deixa em caquinhos. Delícia. E também que falam sobre questões contemporâneas, né? E que passa por coisas, por exemplo, em um dos livros dela, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou, uma menina de 8 anos, eu acho, que ela tá narrando a história. Sim. E aí você tem também uma questão ali de sexualidade, você tem ali uma questão do Brasil moderno, do Brasil contemporâneo, dos pais passando uma necessidade financeira, tentando entender o que eles vão fazer, sabe, com uma filha pequena. Então, assim, você consegue, né, pegar de novo um item do cotidiano, do dia a dia, pra questionar com um livrinho aí que só vai te destruir internamente. E a nova dela, né, Se Não Fossem as Sílabas de Sábado, também fala sobre depressão, fala sobre luto, que é uma coisa que a gente, né, tá passando muito por conta da pandemia, e suicídio, né, temas complexos como suicídio, de uma maneira muito bonita, sobre o lugar da mulher na sociedade, como a mulher é encaixada e vista, né, na sociedade em tempos atuais, porque nada mudou. E aí, por último, e não menos importante, Vitor Martins. Nossa senhora, Uau. gente. Você viu que eu fiz, ó, poesia contemporânea. Vitor Martins também cara, ele tem 3 livros lançados, se eu não estou enganada. Sim. Deve ter mais coletâneas por aí. E eu acabei de ler Se a Casa 8 Falasse. Nossa, magnífico, magnífico.
E isso falando só do Brasil, né? A gente pode... Quer dizer, Brasil não, indiquei um de Portugal. A geografia aqui, ó. Gente, a geografia A geografia. é difícil. Mas, enfim, dos gringos, o 7 maridos de Evelyn Hugo, pois sou... Como não, gente? Não tem ninguém. E o também que eu citei já, né? O vermelho, o branco, o sangue azul também, que é ótimo, enfim. Acho que indiquei bastante, vai. Deu. Foi. Daqui a 100 anos a gente vai trazer esse vídeo à tona. Isso. Daqui a 100 anos no perfil do Esquilo vão postar o corte pra gente ver se... Mas se Deus me chamar, não vou, me destruiu muito. Muito. Assim, Ai, o olhar adorei. Eu adoro livro com criança narrando, que eu morro de chorar sempre, assim, Ai, perfeito. Uau. Eu queria muito dar um abraço nessa mulher e falar obrigada por tudo. Nossa. Você me destruiu, mas Obrigada foi bom. por ter destruído, é isso. Não, e ela pega, né? Então, se Deus me chamar, não vou, é uma menina de 8 anos. Aí, agora e na hora de Nossa Morte também, é uma senhora de idade Sim, que ela é encontrada na rua com uma coleira vazia, chamando por uma mulher que chama Camila. Então, ela é internada num asilo e as pessoas tentam buscar quem é essa Camila, e ela não lembra, cada hora ela conta uma história diferente. É ela que narra o livro, então tem a ver com memória, tem a ver com afetividade, tem a ver também com a questão dos idosos, que é uma parada que, velho, a gente esquece, né? Que a gente vai virar idoso. E é um descaso também, até da nossa parte mesmo, faz a gente questionar e pensar. E Se Não Fosse as Sílabas de Sábado, que é também uma pegada falando de suicídio, falando de maternidade, falando... aliás, essa coisa da maternidade é muito louca, né? Porque você tem essa personagem que às vezes dá uma odiada na filha. Não uma odiada, mas fica nesse balanço de olhar pra filha e lembrar de coisas que ela não quer lembrar. Que eu não quero contar. Não quero contar. Mas, assim, é isso, né? Que também tem a ver com essa glamorização da maternidade, de que você vai amar o seu filho incondicionalmente, para todo sempre, amém. Então, é muito, muito legal, assim, que cada personagem traz aí um mundinho diferente. Sim. Ai, quero ler, que demais. É muito bom. Prepare-se. Ti, antes das suas perguntas, você vai fazer, né? O Eu desafio. tenho uma última. Eu tenho uma última pergunta pra Tati. Só pra... É pra perguntar justamente sobre falar sobre literatura na internet. Você tá nessa há muitos anos e a gente sabe que se fosse pelo hype de querer ter engajamento e visualizações e coisas, a gente não tava falando de livro. Tava fazendo qualquer outra coisa. Mas pensando hoje, 2022, pra você, qual é o maior desafio para manter o público interessado em literatura? Quais você acha que são as barreiras que a gente está tendo que ultrapassar hoje para conseguir fazer as pessoas chegarem até o livro? Eu acho que, assim, entra ano e passa ano, né? A gente continua tratando a literatura da mesma maneira, né? Dessa maneira inalcançável, numa estante lá em cima, e que se você... Ou você lê literatura, que é só o clássico, e detalhe, não é qualquer clássico, né? Porque, por exemplo, Jorge Amado, não vai ler. Jorge Amado não é clássico. Então, entre ano passado, a gente continua com essa discussão. Então, eu acho que esse é o primeiro problema que a gente enfrenta, né? Que é como trazer a literatura de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais contemporânea, de uma maneira mais jovem, etc. E aí, talvez eu seja a pessoa errada para te responder isso, porque eu tenho passado por um processo, eu até falei já numa conversa que a gente teve na Bienal do Livro de São Paulo, né, de que eu me perdoei, foi esse ano que eu me perdoei, porque eu achava que eu precisava ser jovem sempre. E que o meu conteúdo precisava também ser jovem sempre. Porque eu já tinha essa barreira que eu tinha que ultrapassar, que é falar de literatura. E eu trabalhava no Google e eu, sei lá, falava com youtubers todos os dias da minha vida, porque eu trabalhava no YouTube. E aí, todos os dias, quando eu falava, tem um canal de literatura, as pessoas ficavam, nossa, mas as pessoas leem. Então, assim, tipo, isso ainda acontece, sabe? Eu já tinha essa barreira. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a perder o engajamento e ficar maluca querendo fazer TikTok, querendo fazer não sei o quê, querendo ter uma linguagem adolescente que não faz mais sentido pra mim, porque eu não sou mais adolescente, eu tenho 30 anos, né? Aliás, eu não sou adolescente há muito tempo. Porque nem quando eu era adolescente. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem pessoas como a gente em diversos lugares. E que essas pessoas que existem e que são que nem a gente,
elas talvez ainda não tenham sido alcançadas, porque elas nem sabem que existem pessoas como elas em outros lugares. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que vocês entrevistarem aqui, né, nos Esquilos Talks, vão falar, que falem de literatura, vão falar, eu comecei a fazer conteúdo porque eu queria falar sobre uma coisa que eu não tinha ninguém para conversar. Então, é basicamente essa a proposta. Justamente por já ter essa barreira de que o Brasil não é um país que lê, a gente tem que considerar que a galera tá aí. E que mesmo que a galera não tenha sido picada ainda pelo bichinho da leitura, existe uma grande possibilidade de você picar essa pessoa. De você fazer isso acontecer de alguma maneira. Explicando Dom Casmurro em 30 segundos, ou falando sobre tretas literárias que nem o Paulo Hatz. Entende? Então, dentro dessa dinâmica, ou com audiolivros, ou com e-books, ou numa literatura num formato que as pessoas não estão acostumadas e que às vezes nem consideram como literatura, né? Sem um juízo de valor de que você tá lendo Paulo Coelho, sério, sabe? Sem isso. Então, dentro dessa dinâmica, eu acho que essa é a dica geral, eu acho que essa é a questão geral, é entender que vai ter gente igual você e que talvez ainda não tenha sido descoberta, que tá lá no cantinho, sofrendo no Natal e os namoradinhos perguntando da tia, sabe? Das perguntas da tia, mas que estão lá de alguma maneira e que vão descobrir um vasto mundo e vão começar a ser pessoas melhores, inclusive, graças a este conteúdo de literatura e também, por consequência, graças a às leituras que eles vão fazer a partir daí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E também mais gostosas. Tem isso agora também. Você viu? Ele é inscrito no meu canal, gente. Eu sou fã de verdade, eu não sou pose. Pra quem não entendeu a referência, enquanto a gente tá gravando, saiu um vídeo no canal que é Literatura te torna uma grande gostosa, porque a Emma Chamberlain, que é uma youtuber gringa, aí, nesse caso, americana. Agora americana de verdade. Agora de verdade. Ela é uma das maiores, né? É uma parada muito louca. Ela era a única que tava no Grammy, que tava no... É uma parada muito louca, essa mulher, essa menina. E ela só fala da vida dela, assim, só. Né? Mas, sei lá, é uma parada aleatória. E aí ela fez esse vídeo falando... Reading makes you hot. Que é ela falando que desde que ela começou a ler, que ela nunca tinha lido um livro inteiro, aí ela foi ler um livro e desde que ela começou a ler, ela tá, tipo, mais organizada, que ela tá se sentindo mais gostosa, que ela tá, tipo, dormindo melhor, comendo melhor, sabe? Tipo, e aí eu fiz um vídeo inspirado nisso, vai ter que assistir. Maravilhoso. E aproveitando só pra esse gancho mesmo, né? De, tipo assim, você pode ler de gente gostosa. Vai me perguntar quem eu acho gostosa. Poderia ser. Gostaria de fazer esse tipo de pergunta, mas é pra falar sobre livros ainda. Nos bastidores a gente conversa. Droga, Quais são os personagens da literatura que eu acho que devem ser gostosos? Nossa, eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista, gente, de verdade. Mas depois a gente fala. Discreta, né? É só pra comentar, gente, que tem um link aqui embaixo. E pra quem tá assistindo pelo YouTube, tem um QR Code que você entra e aí você faz o cadastro. Tô bem, tá, né, certo, gente? Você faz... que é inglês, cara. Ai, eu amo. Você faz o cadastro e aí quando você entra, você, enfim, vai ter acesso a vários livros clássicos gratuitos dentro do Esquilo. Tem inclusive o favorito do tio, A Moreninha. Sim. Temos gratuito. Tudo. E é numa linguagem muito legal, assim. Eu li Dom Casmurro por lá, reli, né? Dom Casmurro por lá e foi uma leitura muito melhor do que a primeira, então eu recomendo muito. Então, clica aqui embaixo, vai pra lá, depois, enfim, se estiver no YouTube, aponta o celular no QR Code pra abrir e aproveitem. Sério, vale muito a pena. E aí, depois de fazer isso, vocês vão ler um livro, porque lá tem vídeo a respeito da obra de uma maneira bem legal. E se não tiver leitura conjunta, hein? Que as leituras conjuntas são sensacionais. Os títulos são tudo. Inclusive, outro gancho. Os títulos que tiveram na leitura conjunta da Tati estão na loja no Esquilo Store. Olha e estão na seleção que a gente fez especial pro podcast, que a gente foi atrás, tá bom? Chique. A gente entrou, nós olhamos. Eu fui olhando, né? Aí deixa eu ver quais foram as leituras conjuntas dela. Eu peguei os títulos e estão lá. Então, assim, clica aqui embaixo, vai pra lá, aproveita. E é isso, compra, lê, porque, assim, são indicações incríveis. É isso. E Iracema está lá. Inclusive, eu não queria. Só que aí
aí foi votado, alguém votou. Fiquei muito triste, porque eu falei, puta, eu vou ter que ler, né? E você pode vou ter que gostar, isso que é o explicar bem. melhor. Não, claro, assim, a leitura conjunta foi muito boa, muito legal. Iracema continua chato? Continua. Mas foi muito mais divertido, muito mais tranquilo e demos altas risadas de Zezinho. Zezinho deve estar puto comigo. Eu amo o Zezinho, sério, até agora. Ícone. A gente tem um quadro que é o Confissões Literárias, então são algumas perguntas pra você responder. Talvez se comprometer um pouco, talvez não, a gente vai ver. O primeiro é top 3 livros do momento, coisas que você leu recentemente e que você tá curtindo muito, que você quer indicar. Eu acabei de fazer esse top 3, acredita? Desses que você indicou agora? Dos clássicos? Não, acabei de fazer acabou pra de fazer? postar no Instagram do Primeiro Livro. Eu sabia. Meu Você Deus. sabia? Tem um hacker no seu celular. Jockey não. É o da Matilde Campilho, que é o primeiro. É Jockey é o primeiro. Jockey, da Matilde Campilho. Se não fossem as sílabas de sábado, da Mariana Salomão Carrara. E o terceiro que eu indiquei lá, não lembro. Vamos lá, Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Demais. Um livro que marcou a sua infância. Pequeno Vampiro. Uau! Angela Summer Vanderbilt. É uma coleção... Pequeno Vampiro e Artemis Fowl. Eu tenho uma tatuagem do Pequeno Vampiro, que tem um filme, não tem nada a ver com o filme. Quer dizer, o filme é livremente adaptado mas assim... Cara, me marcou muito. Eu não fui tanto a geração Harry Potter, porque o meu tio, que era o leitor, assim... eu herdei todos os gostos literários dele. Eu poderia falar o livro, mas esse homem... Prefiro vender os livros dele do que dar pra sobrinha, mas tudo bem. E aquela que faz o shade. Um shade. E aí, cara, ele me deu uma coleção, são 15 livros, pequenininhos. Cara, é muito bom, assim, muito, muito bom mesmo. E, tipo, é a história do menino que chama Anton, ele tem 13 anos, eu também tinha 13 anos quando eu li. E que os pais dele, todo sábado à noite, saem pra dançar. E ele fica sozinho em casa. E ele é apaixonado por filmes de terror e livros de terror. E aí, de repente, um vampirinho meio que bate na janela dele. E esse vampirinho é o Rudyard. Só que ele acha, o que ele conhece de vampiros é a literatura e os filmes. E aí ele vai descobrindo, virando amigo do Rudyard, que é absolutamente horrível, assim. Tipo, nada faz sentido. A vida real dos vampiros é diferente. Então, assim, é muito, muito legal mesmo. E é infantil. Eu queria, assim, sei lá... Quando eu tiver filho, eu vou ler Pequeno Vampiro. Eu tenho a coleção, eu tenho tudo em casa. Que então, demais. Um livro que todo mundo gosta, mas você não. Putz, tinha um que eu tava falando... Ai, Essa é difícil de nossa, lembrar é difícil de lembrar na hora. Difícil. Eu tenho certeza que essa noite eu vou dormir e vou falar, putz, já tenho te falado tal coisa, vou ter falado tal coisa. Com certeza. É sempre assim. Nossa, gente, quanto tempo a gente tem? 30 segundos, vai! Vamos passar pra próxima. Agatha Christie, eu não sou muito fã de Agatha Christie. Acabou aqui. Aqui os dois fãzinhos de Agatha Christie. Eu não sou muito fã de Agatha Christie, não me pega. Mas eu também não sou tão fã, assim, de romance policial de maneira geral. Entendi. Então, talvez seja por isso. Tem algum livro que representa muito mais, assim, que eu tenho certeza absoluta. Que eu li e falei, nossa, gente, era isso? Mas agora eu vou lembrar só da Agatha Christie. Você coloca nos comentários. É e aí isso, tá tudo bem, entendeu? É isso, vou pensando. Um livro... Ai, eu adoro essa. Um livro que você usaria pra se declarar pra alguém. Fofa demais. Ai, são tantos. É que depende pra quem, né? Depende pra quem. A gente tá gravando pós-Dia dos Pais, né? E meu pai era um ser humano um pouquinho complexo, viciado em drogas e tal, então eu não tive uma relação muito boa com ele. Mas se eu tivesse um pai afetivamente, eu usaria o Poeta Chileno do Alejandro Zambra, que pra mim é um dos livros mais bonitos sobre uma relação paterna e também que tem a ver com o padrasto, né? O padrasto dele que cria ele e a relação dele com a poesia, que é esse menino, que é o Vicente, que ele começa a se apaixonar por poesia porque o padrasto gosta de poesia. É muito bonito esse livro, assim, então eu com certeza usaria este livro pra me declarar. A Matilde Campilho que tá na minha cabeça agora, várias coisas eu, assim, coloquei ali, sublinhei e falei, nossa, isso daqui é muito legal. Eu mega usaria. E um livro também que fala muito, recém-lido, que foi das Cartas de Amor, da Ana Cristina César.
pro namoradinho dela de infância, tão bonito, aquele namoro adolescente. Já passei por essa fase, graças a Deus, porque, nossa, amor adolescente é difícil, né? Mas eu prefiro mais o amor brando, mas é ótimo, tem vários trechinhos que você pode usar, sabe? Que são, assim, que você sai de si pra se declarar. Então, eu acho que, com certeza, outra que eu vou dormir essa noite, vou falar, devia ter pensado. Com nisso. certeza. Quer postar aquela foto com o crush no Instagram? Pega aí umas frases da Ana Cristina pra É, botar ali na nossa, legenda. gente. Ótimo, Tudo. ótimo, exatamente. Agora, um final de livro que você gostaria de esquecer. Pode ser esquecer porque você quer passar pela experiência de novo ou esquecer porque é muito ruim. Eu amo. Ah, não quero mais lembrar que isso existiu. Pensar. Outra coisa que eu tenho certeza que tem vários. Ah, já sei. Como que é o nome, gente? Talvez eu precise da ajuda de vocês. Que a capa é o da... É o da Babá. Canção de Ninar. Canção de Ninar. Ai, Putz, nossa. sim. Nossa, que ódio! Que ódio que eu tenho deste livro. Eu tenho um ódio por esse livro. Eu queria desler esse livro. Que ódio. Ai, gente, o livro te prepara É um todo pro eterno slow negócio, burn. cara. Sem o burn. É. É um slow burn sem o burn. Que ódio desse livro. Nossa, só slow. Slow. Nossa, pronto. Esse é o único que eu não vou querer mudar depois que eu chegar em casa, sabe? Nossa, assim, absoluta. certeza absoluta, assim, veio com muita vontade. Justíssimo. Tati, muito obrigado. Foi muito legal. Maravilhosa. Nossa, foi praticamente uma aula. Foi. Eu amei. Eu fiquei Obrigado. com vontade de levar os livros. Eu vou anotar todos depois. O triste fim do Policarpo. De Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma, eu quero muito. Tem na ler, leitura desde que você conjunta, falou. tem na Eu leitura tô muito conjunta, curiosa. é. Desde que você falou, não sai da minha cabeça. Eu preciso ler ele. Vou chegar Ai, em casa e comprar. leio. Como que a Com a gente... leitura conjunta. Por favor, e como Ai, que a gente sim. pode te encontrar nas redes, no YouTube? Bom, Valer um Livro, né? É o nome do canal e das redes sociais de maneira geral. Então é sempre /Valer um Livro. youtube.com/Valer um Livro, instagram.com/Valer um Livro, assim, vai, Twitter e tal. Só não tem o TikTok, eu sinto muito. mas não tem Poxa. TikTok. O Thiago ainda não me convenceu. E as minhas redes pessoais, que é Tatiane, Por com Y favor. no final, Leite. E podcast? Ai, eu quero ouvir o olha, podcast. aí, ó. Importantíssimo. Eu paguei o Thiago pra estar aqui, vocês separaram? Vocês Você separaram viu, que... né? Claro, eu tenho um podcast sobre bissexualidade, que é Yes. exclusivo do Spotify, então vai ter que escutar no Spotify, que é o Biscoito Podcast. Sou eu, o Guilherme Neves e a Babu Carreira, que hoje tá global, tá famosa, então Amo. eu deixo o nome dela por último pra mostrar o poder. Pra dar aquela Ali, ó. levantada. É isso, Amo. e assim, somos os 3 apresentadores fixos, mas aí temos, enfim, diversos outros convidados, assim, são 3 anos de podcast já. Uau, Muita nossa. gente, muito assunto, muita bobagem. Eu até peço desculpas pra você que tá indo aí escutar. E o tema é sempre bissexualidade, da mesma maneira como a gente fala, eu falo no Valer um Livro sobre outras coisas do cotidiano e linko com livros. No caso do Biscoito Podcast, a gente linka com bissexualidade. Sempre, qualquer pessoa que a gente conversar, a gente vai linkar com bissexualidade. A gente dá um jeitinho, tá? E por consequência, às vezes também fala umas asneiras, mas aí é que tá, né? Essa é a parte boa. Essa é a A parte gente boa. gosta da É. bobagem. E digo mais, hein? Vamos ter novidades poderosas em breve com nomes que vocês não estão entendendo. Ai, meu Vocês não tão Deus. entendendo o que vai acontecer. Aguardem. Animado. Eu sou muito fã. Tem mais? Tem mais? É isso, acho que é isso. Agora que você me lembrou do biscoito, imagina, chegar em casa e falar, puta, não tem biscoito, meu Deus do céu. E Faltou uma livro? vez. Livro... Você quer indicações de livro? Não, tem livro vindo aí? Ah, meu? É. Cara, não. Não? Não. Eu tenho um problema que é o seguinte. A irmã do meu avô é a Ana Cristina César. E aí eu cresci com essa coisa da Ana Cristina César, o fantasma da Ana Cristina César. E aí, quando eu era adolescente, tudo que eu escrevia, eu ficava assim... Porque tinha a questão, porque a Ana se suicidou muito nova, né? E aí, o meu bisavô, eu fazia poesia, porque eu queria encantar a garotada, eu queria encantar a minha família. E queria mostrar que eu era, né, culta, que nem a Ana. E aí eu fazia minha poesia, e ele lia, e ele chorava, e ficava, ai, a Ana, ai, não sei o que é a Ana. Então, eu acho que eu cresci com
com essa parada bom. meio no inconsciente de que a Maria Rita, filha da Elis Regina, sabe assim? Tipo, vai ser sempre. E aí eu fiquei com muito medo, travei, assim, por isso que eu nunca fui atrás, já recebi muita proposta. Imagino. Mas eu tenho um início de um livro há muito tempo, que aí, assim, de verdade, não é porque fui eu que escrevi, não, mas assim, já mostrei pra muita gente, é uma das melhores coisas que eu já li. Assim, o primeiro capítulo é perfeito. O problema é que aí o segundo não é tão bom. Então, você entendeu? O problema é continuar. Quando você entrar num primeiro capítulo desse, você fica... E agora? Eu vou falar o quê? Que eu vou fazer depois? Agora, por favor, entrega, porque eu preciso ler esse primeiro capítulo. Tipo assim, o primeiro capítulo é perfeito, tipo, da amor. Vai ser um conto, vai ser só o primeiro capítulo. A gente fica feliz já, Tati. Não fica, A gente não fica, porque ele é muito curto. Cara, mas o pior, assim, de verdade, sem falsa modéstia, é muito bom mesmo. Eu não sei o que Pelo amor de aconteceu. Deus. A gente vai passar mal. E aí, e toda vez que eu participei de alguns clubes e tal, de escritores, e aí eu leio o primeiro capítulo e a galera fala, caraca, que é isso? E o segundo? Aí eu leio o segundo, aí a galera fala assim... E tem três capítulos. De verdade, já pensei de diversas maneiras, mas tá lá. Mas assim, por hora não tem livro nenhum vindo. Quem sabe um dia. Olha como eu sou, né? Ele me fez Gente. uma pergunta, eu fiz assim... Não, mas o problema não é esse. O problema é que agora eu preciso ler esse primeiro capítulo. Eu trouxe aqui, eu vou ler pra você. Exclusiva. Socorro. Exclusivo Demais. esquilo. Amo, O problema é que tem que escrever palavra por palavra, né? Quando eu tava escrevendo meu livro que eu descobri, gente. Palavra por Não é palavra uma tem que escrever loucura. um livro. Olha que coisa. Nossa senhora. Admiração. É que nem quando você tem que ler, né? Você tem que ler essa palavra cada- horrível. Às vezes eu não leio todas. Mas Nos tá dias valendo. que você tá assim, odiando ler, não quero ler, é muito difícil. Nossa, Entendo. total. Total. Mas muito obrigado por ter Obrigada a vindo, foi vocês, muito amei legal. tá aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Não deixem de seguir o Esquilo também nas redes. Isso, você pode ver aqui na descrição todas as redes sociais do Esquilo. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, no LinkedIn. E também lembra de entrar no link do QR Code pra ter acesso aos livros gratuitos. E também pra ver na loja os livros que foram citados. Os livros do Clube da Tati, que são indicações ótimas. Então dá uma olhada, por favor, gente. E é isso, vocês me encontram em qualquer rede como @Thiago Valente. A gente se vê no próximo episódio, comigo usando um boneco que não aperte tanto a minha cabeça. Obrigado, gente, até mais. Beijo! Tchau.